Olá, turma, boa noite. Meus queridos, hoje a nossa aula é exatamente em cima do tema que nós vamos falar sobre a prova, tá certo? Nossa aulinha de geografia hoje, portanto, é fundamental que a gente preste bem atenção, porque nós iremos fazer uma provinha sobre esse assunto, tá ok? Depois eu falo melhor sobre essa prova. O tema da nossa aula hoje é aspecto demográfico da população brasileira. Vamos traduzir isso aí para vocês o que é. Pois muito bem. Para saber como a população do Brasil vive hoje, é fundamental que se recorre ao censo populacional. Para que serve esse censo populacional? Ele serve para saber se no Brasil tem mais mulheres, se tem mais homens, se a população é de mais idosos, de mais jovens, onde é que a população vive mais, onde é que tem mais habitantes, é no campo, é na cidade. Então tudo isso aí, quem vai informar é o censo, tá ok? Muito bem. O censo, ele vai falar exatamente sobre a demografia brasileira, ou seja, a quantidade de habitantes e alguns outros aspectos que o governo vai retirar disso aí. Então é para isso que ele serve. Então vamos lá. O povoamento do território brasileiro, ele teve início lá no século XVI, quando os europeus chegaram aqui. Só que os europeus, primeiro, eles habitaram a região litorânea do Brasil. Essa expansão em direção ao interior do Brasil, ela vai se dar nos séculos seguintes. Mas somente em meados do século XX, não é isso? É que a coisa vai realmente acontecer, é que o interior do Brasil vai ser povoado, tá certo? Então essa é a razão, né, das regiões costeiras do Brasil concentrar o maior número de habitantes. A gente tira pela cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, a gente vê que tem uma população bem maior do que outras regiões. E população, o que é isso? Bom, população ele é um dos elementos que caracteriza uma sociedade. População é um dos elementos que caracteriza uma sociedade. Portanto, é necessário compreendê-la, porque o governo tem que compreender a população brasileira para daí ele planejar economicamente, socialmente, culturalmente, a questão política também. Porque é baseado nessas informações, nessa quantidade de habitantes que é feito todo esse planejamento, tá ok? Vamos passar a página aqui e vamos falar agora sobre censo demográfico. Esse censo demográfico ela é a principal forma, né, ou fonte de dados da população de um país, tá certo? O censo, ele indicou o quê? Que nós somos o quinto país maior do mundo. Né? Quem são os maiores do que nós? Nós temos a China, nós temos a Índia, temos os Estados Unidos e temos a Indonésia. Somente esses países têm mais habitantes do que nós. Daí somos nós. Mas isso não quer dizer que todo o país ele é bem habitado. Não, nós temos regiões bem habitadas e outras muito menos. Ou seja, povoada. A palavra certa é povoada, tá certo? Que a gente acabou de falar que no Brasil as regiões costeiras, ou seja, litorâneas, elas são bem mais povoadas do que a região norte, por exemplo, né? Então, galera, daí a importância do censo. Então, quando chegar aquele rapaz, né, aquela moça com aquele colete, o nome censo, o crachá, se identificando e fazendo pergunta para vocês, respondam de maneiras precisas, porque aquilo ali é importante para o governo poder traçar as metas de trabalho dele, tá ok? Muito bem. Densidade demográfica. Densidade demográfica é o total de habitantes de um lugar, tá certo? E esse total de habitantes de um lugar é chamado de população absoluta, porque tem a população relativa também, que é exatamente a densidade demográfica. Então, o total de habitantes de um lugar é chamado de população absoluta, tá? Já a população relativa, ela é a densidade demográfica, tá certo? Muito bem. Muitos países apresentam uma população menor do que a do Brasil, tá certo? Ou seja, são menos populosos, mas ao mesmo tempo eles são mais povoados, né? Por quê? Porque como eles são menores, eles têm mais gente por quilômetro quadrado, tá certo? Então o Brasil, ele é mais populoso, tá certo? Mas é menos povoado. Então países menores do que o Brasil, tá certo? São menos populosos, tem uma população menor do que a do Brasil. Nós vimos aí que o Brasil é o quinto. Mas eles são mais povoados porque o território deles é menor, então mais gente. Então você vai dividir isso aí, você vai ter muito mais gente por quilômetro quadrado do que no Brasil, tá certo? E qual é a região do Brasil que é mais
populosa, que tem mais gente? A região sudeste. Qual é a que tem menos? A região norte. Tá? Se você for pegar o tamanho da região norte, que é a maior do país, dividir pelo tanto de gente que tem lá dentro, você vai ver que vai ficar pouca gente dentro de 1 quilômetro. Mas se você pegar de São Paulo, você vai ver que vai ficar muita gente dentro de 1 quilômetro. Então isso aí é a questão de populoso, mas não é povoado, ok? Muito bem. Vamos passar aqui para frente. Vamos falar sobre a questão do envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população tem uma série de fatores que a gente pode falar aqui, né? Por exemplo, por que a população está ficando mais velha? A Segunda Guerra Mundial, ela foi uma catástrofe para a humanidade, mas ela também fez com que os cientistas desenvolvessem uma série de remédios, né? Uma série de vacinas que após a guerra foi usado para o restante da população, e isso fez com que a população vivesse muito mais. E outra coisa é que as pessoas, né, passaram a se alimentar melhor com as vacinas, se alimentaram melhor, elas passaram a viver mais. Antigamente, uma família tinha 10, né? A minha família, por exemplo, é de 8 filhos. Então, com meus pais e minha mãe eram 10, né? Então, lá no campo, por que era interessante lá no campo uma família grande? Porque não pagava mão de obra, todo mundo ia para a roça, todo mundo tinha o que fazer e cuidar das coisas. Mas hoje não. Hoje uma família com 2, 3, 4 filhos, ela já pena pra caramba. Então a maioria das famílias hoje, principalmente das pessoas que são conscientes, das pessoas estudadas, elas têm no máximo 2 filhos. Porque daí é muito difícil hoje você criar. O mundo está totalmente diferente, né? Escola está cara, violência está aí, uma série de coisas. E a questão do trabalho também. Hoje a mulher e o homem, elas trabalham. Antigamente era só o homem que trabalhava. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então todos esses fatores, somado à questão de anticoncepcionais, né? Que a ciência hoje, a mulher usa o anticoncepcional, né? Isso tudo aí fez com que a população do Brasil hoje ficasse mais velha. E isso traz consequências, porque o número de aposentados vai se tornar muito grande e a quantidade de jovens entrando no mercado de trabalho vai começar a diminuir. E você sabe que a nossa aposentadoria, ela vem da contribuição do trabalhador brasileiro. Então, são problemas como esse. Mas o nosso país, né, a questão do idoso, ela é muito séria, porque nada é respeitado em relação aos idosos do Brasil. Existe um estatuto do idoso que não é cumprido esse estatuto, tá certo? E, na verdade, os nossos idosos são vistos como velhos mesmo, né? A própria família não respeita, tá certo? Não valoriza o seu idoso. Tem família aí que o sustento da família é a aposentadoria de um velho, né? Do seu velhinho, do seu idoso. Mas ele não trata bem ele, que deveria tratar bem, que era para que ele ficasse forte e vivesse muito tempo, mas eles fazem exatamente o contrário, tá certo? Meus queridos, e aí, não vou passar a atividade hoje, porque é exatamente em cima disso aqui que vai sair a prova. Vocês assistam isso aí, vamos ver a questão do aborto também. Na prova eu vou fazer algum questionamento sobre a questão do aborto e eu quero ver o depoimento de vocês, tá ok? Uma boa noite e até a próxima semana. E boas notas para vocês, tá ok, galera? Um abração, valeu!